Bom, quando a gente fala sobre amamentação e sono do bebê, você percebeu que a gente ainda está falando desses 30 primeiros dias, né? Desse puerpério muito inicial em que tantas coisas acontecem, inclusive o descobrir-se mãe. Quando a gente fala tanto de sono quanto de amamentação, a gente retoma também um aspecto que é o aspecto da fusão emocional, que eu já falei em alguma aula anterior aqui. A fusão emocional é entender que as crianças, os bebês e crianças estão fundidas emocionalmente com a mãe. Ou seja, o bebê nasceu, tem essa separação do corpo, mas ele ainda não entende que ele é um corpo separado da mãe. Então, quando ele precisa de segurança, quando ele precisa sentir conforto, ele clama pela mãe, ele reclama, ele chora, ele se comunica, ele resmunga para chamar a mãe, tá? Eu vou ler aqui um trecho de um livro e depois vou continuar a minha explicação e aí entrando no tema do sono agora, tá bom? Se elevarmos nossos pensamentos, conseguiremos imaginar que esse corpo recém-nascido não é apenas matéria, mas também um corpo sutil, emocional e espiritual. Embora a separação física aconteça efetivamente, persiste uma união que pertence a outra ordem. De fato, o bebê e sua mãe continuam fundidos no mundo emocional. Esse recém-nascido, saído das entranhas físicas e espirituais da mãe, ainda faz parte do entorno emocional no qual está submerso. Pelo fato de ainda não ter começado a desenvolver o intelecto, conserva suas capacidades intuitivas, telepáticas, sutis, que estão absolutamente conectadas com a alma da mãe. Portanto, esse bebê se constitui de um sistema de representação da alma materna. Dito de outro modo, o bebê vive como se fosse dele tudo aquilo que a mãe sente e recorda, aquilo que a preocupa ou que ela rejeita, porque neste sentido são dois seres em um. O bebê é na medida em que está fundido com a mãe, e a mãe é na medida em que está fundida com o bebê. E aí, né, ele fala numa outra parte, por isso o bebê consegue manifestar todas as nossas emoções, as emoções da mãe, sobretudo as que ocultamos de nós mesmas, aquelas que não são apresentáveis socialmente, aquelas as quais desejaríamos esquecer, as que pertencem ao passado. Esse período de fusão emocional entre o bebê e a mãe se estende quase sem alterações pelos primeiros 9 meses, quando o bebê consegue se deslocar de maneira autônoma. Só por volta do 9º mês, o bebê humano consegue atingir um estágio de desenvolvimento que os demais mamíferos alcançam poucos dias depois do nascer. Nesse sentido, podemos nos comparar com as fêmeas do canguru, que carregam suas crias algum tempo no útero e depois ao longo de um período semelhante fora dele, completando o desenvolvimento necessário para que o bebê comece a manifestar sinais de autonomia. Por que eu quis trazer isso aqui, né? Porque quando a gente fala de amamentação, e a gente já falou muito de amamentação no outro vídeo, mas também quando a gente fala de sono, que é o que eu vou focar nesse vídeo aqui, a gente precisa considerar que não são só aspectos do bebê, né? Por isso até eu não consigo me conformar muito com mães que relatam, ou com esse movimento de rede social também que tem, que fala muito do vai passar, né? Ah, vai passar, é assim mesmo, vai passar. Eu nunca me acomodei nessa frase, nunca gostei dessa frase, porque eu sempre acho que tem como a gente investigar melhor qual é a causa raiz daquilo que está se manifestando ali naquele ambiente familiar, né? Você já sabe, quando um bebê nasce e chega em casa, tudo muda. A relação de casal muda, o dia a dia da família muda, o seu dia a dia muda, né? A gente já falou muito aqui sobre essa entrega, sobre essa presença. Tudo isso muda. Os dias vão tendo outro ritmo, você vai perceber que a sua relação com o tempo é diferente, que há uma vida fora, né? Das 4 paredes do seu escritório, lá de onde você trabalha, da vida que você levava.
há uma vida diferente aqui fora, chamando a sua atenção. E a gente falou um pouquinho disso também na aula de amamentação, né? O quanto que esse despertar do bebê também né, o bebê que acorda muito à noite para mamar, também é o que ele está pedindo, além da nutrição física. Muitas vezes ele não está pedindo nutrição física, ele está pedindo uma nutrição emocional, ele está pedindo a presença da mãe, né? Então, quando a gente fala de sono, esses dois temas, amamentação e sono, estão muito interligados também nesses primeiros 30 dias, nesse puerpério mais imediato, né? Esses primeiros dias e meses em que o bebê nasceu. E aí, o que a gente precisa olhar, né? Primeiro, assim, se a gente voltar a tempos remotos, né, às gerações antigas, também até na pré-história, né, em que o homem saía para caçar e a mulher ficava com a cria dentro lá da caverna esperando esse homem voltar com a comida, naquela época as mulheres não tinham muito o que fazer, né? Qual que é a imagem que a gente tem quando a gente olha para trás? As mulheres carregando os seus bebês e fazendo tudo o que elas tinham para fazer, né? Então, as crianças que já tinham mais autonomia estavam ali por perto, os bebês estavam sempre por perto, muitas vezes carregados, junto ao corpo da mulher. Só que a vida moderna, como eu já falei aqui também em outros vídeos, a vida moderna vai chamando para outras modernidades também. Então, é muito comum que a gente veja e que as mulheres recebam essa orientação de que, deixa no carrinho para não acostumar, deixa no bebê conforto, deixa no ninho, deixa ali no Moisés, né? Não, ele tem que acostumar, imagina, muito colo, vai ficar mal acostumado. Por isso que não dorme à noite, porque de dia só fica no seu colo, né? E na realidade, essa vida moderna também, como eu já falei, nos distancia cada vez mais da nossa intuição, daquilo que diz nosso coração, né? Então, quando a gente fala do sono do bebê, o que é de fato um sono bom ou um sono ruim? Se a gente olhar por esse aspecto da necessidade fisiológica do bebê, necessidade emocional do bebê, da necessidade psíquica do bebê, a necessidade dele é que ele fique com a mãe, porque senão ele vai se sentir desprotegido. Então, por isso que ele chora, por isso que ele clama também. Porque ficar sozinho, num berço vazio, no vazio da escuridão, deve ser muito temeroso, né? Imagina que esse bebê, como já falamos, viveu aí dentro do seu útero por 9 meses, numa situação confortável, ouvindo sua voz, recebendo tudo aquilo que ele precisava. E aí, quando ele se vê nesse mundo, tendo que enfrentar uma nova vida aí, né? Ele passa a lidar com alguns desconfortos. Então, é nesse momento que a gente precisa saciar esses desconfortos e promover segurança para o bebê. Então, quando ele não se sente seguro, ele vai acordar mais de noite, né? Ele tem essa necessidade de fusão emocional. E podem ver mães que se permitem, né, carregar os bebês no sling e continuar fazendo as coisas que precisam fazer, elas relatam que o bebê dorme mais durante o dia, que ele dorme, faz as sonequinhas dele lá no próprio sling, né, durante o dia. Então, o bebê, ele tem essa necessidade. E muitas vezes a gente não está pronta para entregar o que ele precisa, né? E eu falo, e assim, gente, sobre sono, daria para dar um curso inteiro aqui só de sono. Eu não vou me atentar em questões específicas de sono, né? Mas somente algumas, porque assim, sono é algo que foi muito desafiador para mim na minha primeira maternidade, e eu realmente mergulhei nesse tema, eu fui estudar sobre isso, porque para mim não era normal um bebê levar 3 horas para dormir, né? Até que depois eu entendi que não era minha responsabilidade, o sono do bebê não era minha responsabilidade. Fazer o bebê dormir não é a sua responsabilidade, né? Tudo que envolve esse tema sono nos tira um pouco do eixo e promove uma ansiedade, porque a privação de sono também desequilibra o nosso dia a dia da família, o dia a dia do casal, distancia o casal, às vezes tem mais conflitos, tem mais brigas, né? Então, gera uma ansiedade, e é essa ansiedade que é sentida pelo bebê, né? Se
E a depender do que o bebê vivenciou ali, logo na gestação e logo no parto ou no pós-parto, ele vai ter mais ainda necessidade de acolhimento e de segurança da mãe. Então, porque muitas vezes o bebê, como eu já falei, né, também em outro vídeo, deitou aqui e dormiu, tá no colo da mãe ou até no colo do pai, dormiu. Por quê? Porque ele está se sentindo seguro. Ali ele está ouvindo uma frequência cardíaca, ele sabe que tem um humano do lado dele que está protegendo desse desconhecido todo que ele não tem conhecimento, ele não sabe o que é, né? Então, o sono, ele também diz muito sobre essa relação e esse vínculo emocional diante do qual a mãe está disponível ou não, né? O quanto essa mãe, durante o dia a dia, quanto você está voltada para o externo, né? Então, de novo, para o trabalho, para a carreira, para a alimentação, para as contas a pagar, para o supermercado que tem que fazer, o quanto você está voltada para esse externo e que está te tirando a atenção do que é essencial, que seria o interno, que seria voltar-se para dentro e voltar-se para o seu bebê. E eu digo isso, gente, por experiência própria, porque eu era, como eu falei, né, o sono da minha filha era uma questão muito latente pra gente, eu não entendia nada sobre sono, eu achava que pôr no carrinho ia dormir, mas claro, ela teve as questões dela, logo no nascimento e pós-parto. Eu demorei para perceber isso, né? E aí fui estudar e tudo mais. Até que teve um dia que eu simplesmente me entreguei. E eu sempre cuidava, assim, das sonecas meio que como uma obrigação, né? Ah, então, putz, deu a janela de sono, vamos lá, vamos dormir. Então, preparava todo o ambiente, fazia o ritual. Eu vivia ainda, nos primeiros meses, meio que nesse ritmo da vida executiva, sabe? E tudo muito bate-pronto, assim, tudo muito com hora marcada, né? Como se fosse uma hora de reunião. Ah, então agora ela vai dormir tal hora, tanto tempo eu consigo fazer tal coisa. Então eu levava muito as sonecas como um compromisso também, sabe? E não me entregava para aquele momento, não me entregava para a maternidade. Isso levou algum tempo. Até que teve um dia que eu acho que eu estava tão cansada, que eu trouxe essa presença, sabe? Por isso que eu falo muito de entrega e presença, né? Porque o que eu trago aqui, como eu já disse em outros vídeos, não é só o que eu tenho da minha experiência profissional, mas principalmente do que eu tenho da minha experiência pessoal. Porque é isso que me leva só até alguns passos na frente, né? À frente de você nessa jornada aí de puerpério. Então, eu experienciei tudo isso. E aí teve uma noite, não sei se foi uma noite ou se foi uma soneca, não sei. Mas eu lembro que a gente fez de tudo. A gente fez curso, a gente colocou cartolina preta na parede para ficar na janela para ficar tudo escuro, a gente tinha ruído branco, a gente tinha tudo, gente, tudo. Todas as dicas que a gente lia, todas as estratégias que davam no curso de sono, a gente adotava. Menos nunca deixei chorando. Nunca, nunca, nunca deixei chorando. Sempre com muito colo, sempre com muito apego, né? Sempre com muito acolhimento. Até que teve um dia que eu lembro que eu tava segurando ela, assim, e ela não ia dormir, né? E eu falei assim, eu respirei fundo e falei, filha, mamãe tá aqui. Dorme no seu tempo. Eu tô aqui com você. Eu tô aqui pra você. Quando eu me permiti vivenciar aquele momento presente, estar ali presente, sem nada fora daquele quarto me chamando, né? Porque muitas vezes eu tava assim, né? Pondo ela para dormir e pensando no que eu ia fazer depois. Nossa, ela vai dormir logo, eu vou assistir aquele curso. Ela vai dormir logo, eu vou deitar um pouco, assistir aquela série. Vou não sei o quê, sabe? Eu nunca pensava que eu ia dormir também, porque eu sabia que as sonecas dela eram curtas e eu não ia conseguir dormir. Então eu estava sempre ali, mas eu não estava ali. Eu estava ali ninando, né, na função, mas eu estava sempre pensando lá fora, sempre pensando lá fora. O que que eu ia fazer? Qual seria o meu próximo passo depois que ela dormisse? E ela não dormia, porque ela naturalmente sentia a minha ansiedade. Neste dia que eu falei, filha, eu tô aqui para você. No seu tempo, você dorme. Eu tô aqui com você. Eu me entreguei. Eu me entreguei. E ela se entregou. A minha entrega para a maternidade, a minha entrega para o sono, fez com que ela se entregasse. Fez com que ela cedesse e se sentisse segura. Eu posso dormir porque minha mãe tá aqui. E a gente tem uma história de separação, né?
ela precisou ficar na UTI e tudo mais. Então, aí já houve uma separação emocional que perdurou em toda essa vivência, primeiro mês, segundo mês. Isso se manifesta no comportamento da criança. Se ela vivenciou essa falta ali no início, ela sente isso essa ansiedade de separação a cada vez que ela vai dormir, né? Então, quando eu me entreguei, quando eu parei de resistir e lutar contra aquele momento, ela parou de resistir e lutar contra o sono. Ela parou de lutar e resistir contra aquele momento que faria bem a ela. Então, veja que tudo começa em nós, né? Aí, claro, ela tem um perfil que ela dormia 40 minutos, já acordava assim, alerta, pronta para a vida. O que que tem agora? O que que tem agora para fazer? Já quero fazer. Então, bebezinha, ela já acordava assim, sempre alerta. Então, a gente tem que entender que o sono, ele tem os aspectos fisiológicos, ele, que às vezes, né, aí tem um refluxo, tem um problema de digestão, tem a cólica, tem algumas questõezinhas que dificultam esse sono, a continuidade desse sono, e tem os aspectos emocionais. E quando a gente olha os aspectos emocionais, a gente tem que olhar para a mãe e para o bebê e para a dinâmica da casa, também para o parceiro, para o marido, porque isso também influencia, né? Então, para quem me conhece, né, assim, passa em atendimento comigo, sabe que a gente precisa promover um ambiente já acolhedor, né, fazer um ritual de sono. O ritual de sono, a higiene do sono, ela começa logo de manhã, quando o bebê acorda. Então, acorda, trocar o pijama, né, tirar a roupinha da noite, já pôr uma roupinha do dia, entender que é dia, né? Mas, ao longo desse dia, suprir essa criança, esse bebê, emocionalmente, do seu colo, do colo de mãe, do colo da mãe, da presença da mãe, para que à noite ele consiga se entregar, né? Então, claro, isso vocês vão ver aí, se vocês têm, né, foram em busca de consultoria de sono e tal, tem diversas linhas. Eu não recomendo essas que deixam o bebê chorando. Eu acho que sempre tem que ser feito com muito acolhimento, com muita presença, muita entrega novamente, porque é isso, o sono, ele reflete aspectos emocionais dessa relação, dessa dia de mãe e bebê que está se construindo, né? Que é bem logo a fase inicial do puerpério emocional, do puerpério psicológico, né? O sono do bebê, ele diz muito também sobre nós, sobre essa relação mãe-bebê, sobre nossas ansiedades, sobre como a gente está levando aí no início dessa maternidade, né? Nesse descobrir, você está se descobrindo, o bebê está se descobrindo, você está aprendendo a ler o bebê, você pode estar no baby blues, você pode estar aí já num desajuste de casal, num desalinhamento de casal. Então, lembra, como eu falei, que tudo impacta, né? Tudo desde a concepção impacta, concepção, gestação, parto, culminando aí nesses primeiros dias, nesses primeiros meses com o bebê. E a gente vai olhar mais profundamente isso quando a gente olhar para as fases do puerpério. Então não tem como a gente olhar só e falar assim, ah, esse bebê chora demais. O que que o bebê está chorando de fato, né? Muitas vezes o bebê está ali chorando um choro da mãe, uma angústia da mãe, os medos da mãe, as tristezas da mãe. Ele está chorando aquilo que a mãe não permite, não está se permitindo chorar, porque ela não está se permitindo nem sentir, nem validar o que ela está sentindo. Então, o sono do bebê, né, esse acordar, esse despertar muito de noite, diz muito sobre essa dinâmica familiar que está se construindo.